Aviso prévio. O que é e como funciona e quais os tipos de aviso prévio? Aviso prévio é o período transcorrido logo após o desligamento do trabalhador. É um instrumento dado tanto pela empresa quanto do trabalhador para a empresa para informar o seu desligamento. Garante tanto para a empresa um período para fazer a substituição desse colaborador quanto para o empregado procurar um novo emprego. Está previsto na Lei 2506 e é um importante instrumento de informação, tanto para a empresa quanto para o empregado. Existem algumas especificidades que decorrentes do tipo de rescisão que influenciam no aviso prévio, por isso ele é um instrumento que gera algumas dúvidas. Se você quer ficar por dentro de tudo que envolve o aviso prévio e como ele funciona, continue conosco. Olá, eu sou a Luana Ludmilla e sou especialista em departamento pessoal. Eu atuo há mais de 10 anos nessa área e eu estou aqui para te ajudar a aprender mais sobre departamento pessoal e alavancar na sua carreira. Se esse for o seu objetivo, continue conosco nesse vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que o YouTube lhe entregue toda semana um vídeo novinho em primeira mão e deixar o seu like aqui pra gente. A consolidação das leis trabalhistas da CLT garante que tanto o empregado quanto o empregador podem encerrar o vínculo a qualquer momento, quando o interesse da parte. Então, o empregado, assim como a empresa, eles têm o direito de fazer o encerramento do contrato a qualquer momento, quando há interesse pela parte. Esse encerramento de contrato ele precisa ser comunicado à parte interessada com pelo menos 30 dias de antecedência. Esse é chamado de aviso prévio, que é o instrumento que a empresa utiliza para informar o trabalhador sobre o seu desligamento, assim como o empregado, quando sente a necessidade ou não quer continuar com a empresa, informa a empresa também. O aviso prévio, ele existe algumas especificidades que dependem muito da questão de se ele ser a empresa mandando o funcionário sem justa causa ou o empregado fazendo um pedido. Então, existem alguns tipos de aviso prévio, o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Mas na prática, como isso funciona? Agora que você já sabe o que significa aviso prévio, vamos entender como ele funciona. Na legislação, ela diz que tanto o empregado quanto o empregador podem encerrar o contrato a qualquer momento. Quando é a empresa que tem a decisão de fazer o encerramento do contrato com o colaborador, ela precisa avisá-lo com pelo menos 30 dias de antecedência. E ela vai decidir se esse empregado ele vai cumprir o aviso prévio de 30 dias ou ela vai encerrar esse contrato de forma imediata. Da mesma forma com o empregado. Quando ele decidir fazer o encerramento do seu contrato com a empresa, ele também precisa informar a empresa em pelo menos 30 dias. E a empresa vai decidir se o empregado ele vai cumprir o período do aviso prévio ou também se vai ser encerrado de forma imediata. Existem algumas especificidades com relação ao aviso prévio. Existem dois tipos de aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Aviso prévio trabalhado. Quando a empresa decide por demitir o funcionário, ela pode exigir que ele tenha o cumprimento do aviso prévio. Ela deve avisá-lo com pelo menos 30 dias de antecedência. Nessa situação, o funcionário ele tem a opção de ou folgar a última semana, os últimos 7 dias, ou sair 2 horas mais cedo. A intenção é que ele tenha tempo de procurar um novo emprego em substituição deste último. Quando é o empregado que faz a solicitação da demissão, que é ele quem decide por encerrar o contrato, ele pode fazer um acordo com a empresa para fazer o cumprimento desse aviso prévio. Neste caso, o aviso prévio ele incide lá na rescisão a título de saldo de salário. Além deste, ele recebe outras verbas trabalhistas, como férias e 13º proporcional ao período trabalhado. Lembrando que nesse tipo de situação, a empresa ela tem até 10 dias para fazer o pagamento da rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio indenizado. Nessa situação, não há necessidade de trabalhar, mas existem algumas particularidades também. Quando é a empresa quem decide por encerrar o contrato de trabalho com o colaborador e ela decide encerrar imediatamente e deseja que ele não faça o cumprimento do aviso prévio, então ela deve indenizá-lo com um salário integral por esse período, que é uma espécie de multa rescisória mesmo, pelo rompimento imediatamente do contrato. Da mesma forma acontece com o trabalhador. Quando é ele quem decide por encerrar o contrato de trabalho dele e decide por não fazer o cumprimento do aviso prévio, ele também deve indenizar a empresa a título de indenização, um salário também integral por esse período. Esse instrumento ele funciona para que a empresa e o empregado eles tenham conhecimento da intenção de encerramento do contrato. Então, quando ambos, tanto a empresa quanto o empregado, decidem por encerrar e não cumprir o aviso, eles devem indenizar a parte interessada com um salário integral por esse período.
A multa rescisória, que no caso é o aviso prévio indenizado por parte do empregado quando é ele quem faz o pedido, ela é facultativa. Caso a empresa ela não queira fazer o desconto do aviso prévio, ela pode não fazê-lo. E nessa situação, assim como no aviso prévio trabalhado, o pagamento da rescisão também deve ser feito até 10 dias corridos após a data da demissão. Aviso prévio trabalhado e indenizado, e a gente tem também o proporcional. Em 2011, entrou em vigor a lei que disciplina o aviso prévio. Ela diz que, além dos 30 dias que o funcionário já tem de direito do aviso prévio, ele terá mais 3 dias sobre cada ano de trabalho. Ou seja, se um funcionário tem 3 anos de empresa, ele vai ter os 30 dias do aviso prévio dele normais, mais 3 dias sobre cada ano de trabalho dele. Ou seja, ele vai ter 9 dias a mais de aviso prévio, já que ele tem 3 anos de empresa. 3 vezes 9, 3 vezes 3, 9. Então, o aviso prévio dele será de 39 dias indenizado na rescisão. Isso no caso de rescisão sem justa causa pela empresa. Quando for o funcionário que fizer a solicitação de encerramento do seu contrato, o aviso prévio é limitado a 30 dias. Então, o desconto do aviso prévio é feito somente de 30 dias do funcionário, quando é ele quem faz o pedido de aviso prévio e decide por não cumprir. O aviso prévio proporcional ele é limitado a 90 dias. A estabilidade provisória durante o curso do aviso prévio. A CLT garante que no curso do aviso prévio, o empregado ele tem uma certa estabilidade. Por exemplo, uma empregada que ela descobre uma gestação no período do aviso prévio, o aviso prévio ele é cancelado e ela tem lá os 5 meses garantidos pela CLT de estabilidade. A contagem do aviso volta ao final da sua estabilidade, caso a empresa decida por não continuar o contrato de trabalho. Da mesma forma ocorre quando o empregado no curso do aviso prévio acontece algum acidente de trabalho, por exemplo. Se ele tiver algum acidente de trabalho no curso do aviso prévio, o aviso prévio também é interrompido e o empregado ele tem 1 ano de estabilidade no seu retorno à empresa. Então, a empresa ela pode fazer a contagem do aviso prévio assim que encerrar a estabilidade do funcionário, caso ela decida por não continuar o contrato de trabalho com o mesmo. Quando o aviso prévio não é aplicável. Caso o empregado cometa alguma falta grave na empresa, a empresa ela pode fazer a demissão do empregado por justa causa. Nesse caso, ela não é obrigada a arcar com os custos do aviso prévio. Na mesma situação ocorre quando o funcionário ele estiver em curso do cumprimento do aviso prévio, ele cometer alguma falta grave, ele também pode ser demitido por justa causa e também a empresa ela pode não arcar com os custos do aviso prévio. Essas situações elas estão elencadas lá no artigo 482 da CLT, que tem lá algumas situações em que o empregado comete algum tipo de falta grave e é demitido por justa causa. Quais as consequências do descumprimento do aviso prévio? Tanto o empregado quanto o empregador, quando decidem por encerrar o contrato de trabalho, devem ter consciência das consequências do descumprimento do aviso prévio. Por exemplo, quando o empregado decide faltar no curso do aviso prévio, a empresa ela pode fazer o desconto das faltas desse empregado na sua rescisão de contrato. Então, lá no saldo de salário será feito o desconto das faltas cometidas no curso do aviso prévio. Assim como a empresa também, ela deve cumprir com o empregado, dando a oportunidade dele fazer o cumprimento desse aviso prévio. Quando o empregado ele consegue uma nova oportunidade de trabalho no curso do aviso prévio, ele tem essa opção de descumprir o aviso por iniciar um trabalho em outro local. Então, ele vai solicitar à empresa contratante uma carta de emprego para poder informar a empresa que ele está numa nova oportunidade e ele vai precisar não cumprir o aviso prévio. Então, nesse caso, é facultativo para a empresa fazer o desconto ou não do aviso prévio dele. Lembrando também que, nos casos de rescisão de contrato, tanto de aviso prévio trabalhado quanto aviso prévio indenizado, o pagamento da rescisão de contrato é feito em até 10 dias após a demissão. Isso foi imposto pela Reforma Trabalhista de 2017, que igualou o período de pagamento. Quando for em término de contrato, por prazo determinado, o pagamento deve ser feito até 1 dia imediatamente o encerramento da rescisão de contrato. A gente viu um pouquinho sobre o aviso prévio. A gente viu aí as especificidades sobre o aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado e proporcional. A gente viu que o aviso prévio trabalhado, tanto de iniciativa do empregado quanto do empregador, o empregado ele tem a opção lá de escolher de trabalhar 2 horas a menos por dia ou folgar na última semana do aviso prévio, os últimos 7 dias.
E a gente viu também que o aviso proporcional, ele tem direito a mais 3 dias sobre cada ano de trabalho. Então, cada ano que ele trabalhar, ele vai ter mais 3 dias sobre o aviso prévio dele, além dos 30 dias que ele já tem garantido. E o aviso prévio indenizado, a gente viu que pode partir tanto da empresa quanto do empregado. Então, essa indenização ela é paga quando é o empregado que faz a solicitação de encerrar o seu contrato e não cumprir o aviso, é descontado dele um salário integral dele a título de aviso prévio indenizado. Da mesma forma, a empresa, quando ela decide que o empregado ele não deve cumprir o aviso, ela deve indenizá-lo um salário integral por esse período, além do aviso prévio proporcional pelo tempo de casa que o funcionário tem. A gente viu que, além de tudo isso, o funcionário tem uma estabilidade aí provisória. Quando a empregada descobrir uma gestação no curso do aviso prévio, ou então ocorrer algum tipo de acidente do trabalho, então existe aí uma previsão que diz que deve ser encerrado o aviso prévio, ou então deve ter suspenso, cumprido a estabilidade e fazendo uma nova contagem a partir do encerramento da estabilidade, caso a empresa ela decida não continuar o contrato de trabalho. A gente viu também que o empregado que resolver descumprir o aviso prévio, ele também vai ter as faltas aí descontadas na rescisão de contrato de trabalho, nos seus haveres rescisórios, além do que ele já recebe normal, sobre férias proporcional, 13º proporcional, saldo de salário proporcional. O aviso prévio é um instrumento importante, tanto para o empregado quanto para o empregador, para poder o empregado ter aí um tempo para poder buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho e assim como a empresa também, para poder substituir esse empregado em caso de pedido de demissão. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo com a hashtag Luana Responde que eu teria o maior prazer em respondê-lo. E até a próxima!